Olá, olá, meus amigos. Pois é, vamos ter eleições aqui no Canadá muito em breve. Os detalhes serão anunciados no domingo. Então, eu vim aqui mais uma vez comentar para vocês sobre política canadense. Hoje eu preparei um material, muita coisa para mostrar para vocês o que está acontecendo aqui no Canadá. E antes de mais nada, eu quero agradecer aos escravos que me assistem, que são pessoas que não gostam do que eu falo, não gostam do meu conteúdo, não gostam de mim, mas estão sempre aqui presentes nos comentários. A única conclusão que eu tiro é que eles estão um cativeiro, assim, sendo mantido como escravo, e são obrigados a assistir e comentar os meus vídeos. E fora isso, ou é isso, ou pior, que é a famosa indignação recreativa, que é quando a pessoa, por livre e espontânea vontade, quer se indignar. Então a pessoa procura deliberadamente uma indignação de forma recreativa, como hobby, né? É igual quando a gente faz com filme de tipo um drama, assim, que a gente sabe que o filme é triste, a gente sabe que a gente vai chorar, mesmo a gente assiste. Tem gente que vem aqui sentir indignação comigo, mas vocês são bem-vindos aí nos comentários, a gente se diverte muito. Pois é, como vocês sabem, meus amigos, eu trouxe bastante material, bastante janela aberta aqui. Vai ter eleição e eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a primeira profecia do seu tio aqui em relação a essa eleição. Vê se algum comentarista de política canadense brasileiro falou que poderia ter eleição em breve. Olha aí. Isso aqui pode ser que tenha uma eleição muito em breve, pode ser porque pode ser que os liberais estejam enxergando esse momento, esse crescimento, como um momento bom para uma eleição. Para quem não sabe, que no Canadá o parlamento pode convocar uma eleição. E se isso acontecer, a gente pode ter uma eleição em breve. E aí a gente vai testar se esse momento dos liberais é sólido ou só de novo um voo do pato. Eu acho que é voo do pato. Eu fui corrigido, é voo de galinha. Agora eu aprendi. E outra aqui, ó, você vê aqui, se você quiser entrar no grupo de Telegram, conversar comigo, ser membro do canal, apoiar, só clicar aqui em Join, e aí você vai virar membro aqui do canal do seu tio. Não, só para mostrar que eu suspeitei que essa possível eh, eleição poderia ser convocada por causa dessas pesquisas aqui, ó. Deixa eu fechar essa propaganda, espero que não. Durante muito tempo, como vocês podem ver aqui na tela, você pode ver aqui, ó, em fevereiro de 2024, tinha uma diferença aqui, vamos arredondar de 25, 30, vamos arredondar para 20 pontos, para ficar fácil a conversa. Então, sempre teve uma diferença entre o azul, que aqui no Canadá são os conservadores, para o vermelho, que são os liberais. Um é direita, outro é esquerda. Eu nem vou entrar nesse debate. Tem todo vídeo aparece alguém no comentário falando: oh, os liberais não são de esquerda. São de esquerda, sim. Não foram fundados como um partido de esquerda, mas os dois lados se distanciaram aí no espectro, e hoje os liberais, eles defendem toda a pauta que a esquerda internacional defende. Então, censura de internet, né, movimento woke, toda essa coisa que a esquerda abraçou, os liberais abraçaram também. Então, aqui, ó, durante muito tempo, estava essa diferença bem grande entre os dois partidos, e que eu chamei de voo da galinha, fui corrigido, né? Tá certo, é voo da galinha. Foi muito recente. Olha aqui, essa descida dos conservadores e a subida dos liberais, olha, se vamos dizer que começou mais ou menos aqui, ó, 20 de janeiro de 2025. Então, em 2 meses a coisa virou, certo? Então, o, o atual primeiro-ministro resolveu convocar a eleição, aproveitando esse momento aqui na pesquisa. Mas eu quero mostrar para vocês umas coisas interessantes que eu peguei na internet aqui, que o Carney, o atual primeiro-ministro que foi coroado aí primeiro-ministro, ele está pegando as ideias dos conservadores, as ideias que os conservadores vêm defendendo nos últimos 2, 3 anos, como lema de campanha, e ele abraçou para si. Então ele está negando as próprias propostas do próprio partido, as propostas que ele mesmo esteve por trás delas, e agora ele está imitando claramente e descaradamente as propostas dos conservadores. Então tá aqui, ó. Eu peguei esse print aqui, não sei quem é esse David Jacobs aqui, mas aí, ó, você vê, ele botou aqui o Pierre Poilievre. Quando que ele falou isso? Em 28 de outubro de 2024. Falou que
Se você comprar uma casa aqui no Canadá de até 1 milhão de dólares, você não vai pagar o GST, certo? Que é o imposto. E o que, que o Carney falou? Que ah, agora, 20 de março, ontem, que o governo dele vai eliminar o GST, o imposto, quem estiver comprando casa de até 1 milhão. E o canadense não é bobo, né? O canadense sabe, ué, como assim? A pessoa está negando a própria história e está negando as próprias propostas? Vamos para a próxima aqui, que eu tô achando muita coisa interessante. Deixa eu ver se está na sequência que eu gostaria que tivesse. Esse vídeo tá maravilhoso. Deixa eu abaixar ele aqui um pouquinho. Esse vídeo tá muito bom. Por quê? Assista aqui comigo, ó, daí eu já comento. Isso aqui ele lá em Alberta, né? Como a gente fala em português, indo lá, se fingindo estar no meio dos trabalhadores lá para falar sobre as propostas dele. Vamos ver aqui. Os caras aqui, os trabalhadores, eles recusam a cumprimentá-lo. E esse cara de preto, depois ele tweetou em algum lugar, eu fui lá forçado, meu empregador falou que eu quero pra eu estar lá, mas eu não queria. Por que que acontece? Essa turma que está aqui na construção, na indústria, na energia, esse pessoal que usa, bota com proteção pro dedão, lá, como é que chama, em português e tal. Essa aqui é justamente a turma, demografia, eu não estou preparado para falar essa palavra, mas é, é, a, é justamente a turma que não vota nos liberais, que é homem, de meia idade e trabalha na construção, ou no óleo, ou na indústria do petróleo. Então, as pessoas que mais detestam os liberais são esses. E aí, esse vídeo viralizou, porque, deixa eu ver, esse vídeo aqui mesmo tem 110 mil visualizações, mas ele tem vários perfis espalhados pela internet. Vamos assistir aqui, ó. Cara Ai, ai. Aí teve que dar foco nisso aqui, mas a cara dos rapazes aqui tá muito Hello, boa, cara. everyone, Olha lá. and welcome to this E ele tá se desconfortável, né? Porque announcements. And ele não tá no ambiente que ele tá acostumado. those who are visiting us, welcome to Edmonton, Alberta's capital city, and the city of festivals. And so, good afternoon. And today is an exciting day. We're working incredibly hard. Como vocês podem ver, como eu disse, essa aqui não é a turma que votaria no. Ai, ai, ai. Peraí, que meu computador tá dizendo que a bateria tá acabando. Eu achei que estava na tomada. Aparentemente não está na tomada, mas eu preciso continuar gravando aqui. Como vocês sabem, eu só tenho uma parte do meu dia para gravar vídeo. Se você é muito novo no canal, meu nome é Cláudio, eu sou pai de 4 crianças aqui no Canadá. Trabalho também e eu só tenho essa hora do dia aqui no porão aqui de casa para gravar vídeo. Então, não posso editar essas partes. Bom, vamos continuar aqui. Eu quero mostrar para vocês mais coisas. O nosso querido Mark Carney, o atual primeiro-ministro do Canadá, ele disse que estava cancelando o Capital Gains Tax Hike. E o nosso querido Justin Trudeau apresentou no passado como uma grande novidade, assim, que não ia afetar ninguém e tal. Só que assim que saiu essa novidade do governo Trudeau de aumentar imposto, o governo Trudeau endividou o país e aumentou o imposto. Isso aí fez com maestria. Isso aí a gente tem que tirar o chapéu e dar, né, o reconhecimento para quem merece. Ele realmente conseguiu aumentar imposto e endividar o país. E aí, muitas pessoas ficaram indignadas porque esse capital gains, que é o imposto sobre ganho de capital, incluía inclusive transferência de imóvel de parentes. Então, saiu um exemplo que ficou muito famoso aqui na época, que foi, por exemplo, aqui no Canadá é muito comum famílias terem uma chácara, é o equivalente à chácara no Brasil, né? Mas aqui é mais cottage, né? São as cabins, que é tipo uma casa num lugar mais assim, como de floresta e tal, então que a família se encontra. Temos vários amigos que têm famílias e amigos que têm esse tipo de propriedade, e a gente fica até com um pouco de inveja, porque a gente não tem, né, nenhum parente aqui que tem esse tipo de imóvel para a gente passar uma parte das férias, etc.
E aí, por exemplo, uma avó que comprou uma propriedade dessa nos anos 80 e quer passar para os netos hoje, essa vovozinha, se ela comprou, por exemplo, por 50.000, equivalente a US$ 50.000 na época, em valores corrigidos, e hoje esse imóvel facilmente pode valer US$ 300.000, a vovozinha teria que ter mais ou menos US$ 30.000 para pagar de imposto para o governo. Se ela não tivesse dinheiro, ela não pode transferir o negócio para os netos. Então, assim, é um tipo de imposto que realmente não afeta a maioria da população, porque a boa parte da população canadense hoje não tem imóvel, não tem investimento, etc. Mas pode afetar esse tipo de situação e que as pessoas acharam eh, que foi muito injusto. E aí, meus amigos, aqui está nosso saudoso. Quem não está com saudade do Trudeau falando? Olha como ele fala Starting bonitinho. June 25th, if someone makes up to $250,000 in capital gains, they're still going to pay taxes on only half of that. But for anything they make over $250,000, they're going to pay a little more. They'll pay tax. O Trudeau ele era bom porque ele fez teatro, né? Então ele sabia falar, né? Ele fala, a little more. Olha como ele é bonitinho. Bom, o que acontece? Ele vendeu isso como fosse grande, um grande anúncio aí, uma grande conquista do governo dele, mas olha aí o Carney dizendo que vai cancelar o capital gains hike, né, o aumento desse imposto, que foi uma coisa que o nosso querido Pierre Poilievre estava defendendo faz tempo. Então vamos continuar aqui que eu trouxe várias coisas para você. A próxima promessa de campanha do nosso querido Carney é que vai acabar com o carbon tax, que é o imposto sobre a emissão de carbono, né? E, e aí agora ele mudou de ideia. Esse post do Partido Liberal foi muito cafajeste. Por quê? O próprio Partido Liberal impôs o carbon tax, inventou esse imposto, e agora o próprio Partido Liberal está se gabando de que ele está cortando, cancelando o carbon tax, né? Então, assim, é muito indignante. O próximo aqui que eu trouxe para vocês. Esse vídeo está muito bom, e aqui vou dar um contexto. De novo, que eu acho que esse voo da galinha do Carney, que ele subiu muito rápido, vai cair muito rápido também. Quando ficar muito claro que ele está propondo coisas que há pouquíssimo tempo atrás ele era contra, que é aumento de imposto, ele era a favor de aumento de imposto, hoje ele é contra. Ele era do carbono, ele era a favor. Tem gente que diz que que foi a grande cabeça por trás do carbon tax foi ele. Agora, e tem entrevista dele do passado falando que tem que ser mais, tem que aumentar ainda mais. Agora ele é contra, né? O imposto na ideia do Polievre, né? De a casa até 1 milhão não pagar imposto. Ele está propondo a mesma coisa. Então, assim, ele é um cara que está propondo enxugar, diminuir o governo, coisa que o partido dele sempre foi contra, recentemente aqui. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse vídeo eu não vou passar ele inteiro, vou passar só aqui que as mentiras do Mark Carney, né? Que isso aqui vai expor quem ele realmente é. His company to America. Mark Carney has publicly stated that he had nothing to do. Então, primeiro, eu já falei no vídeo anterior, ele transferiu a empresa Brookfield para os Estados Unidos, para a cidade que Donald Trump fez história, Nova York, né? Então, e ele disse, foi uma mentira, que ele falou que não estava envolvido nessa mudança. E depois provou-se que ele estava diretamente envolvido nessa mudança. Então, ele mudou a sede da empresa que ele era do conselho, ele fez parte de aceitar mudar a empresa que ele estava do Canadá para os Estados Unidos, assim que saiu o resultado das eleições americanas. Então, assim, o primeiro-ministro está feio, né? Formal decision of the board happened after I ceased to. E aí tá falando aqui que essa decisão foi tomada depois que ele saiu do conselho, que depois descobriu que era mentira. 1 month before leaving the company. Number 4, balancing the books. Within minutes of lying about moving his company, Mark Carney claimed that he helped Paul Martin balance the budget.
Então, é que ele também contou uma outra segunda mentira que ele conta é que ele ajudou o ministro do Harper a equilibrar as contas públicas, né? Ele falou que estava diretamente envolvido e aí ele foi exposto. Ele não fazia parte do time do principal time que estava envolvido nesse momento da economia canadense. It was my privilege to work with Paul Martin when he balanced the books and Carney was still working at Goldman Sachs. Nessa época ele estava trabalhando no Goldman Sachs. Então, Number 3. essa aqui eu já mostrei em outro vídeo, né? Que o Canadá. Que ele fala que o Canadá é um dos principais fornecedores de semicondutor para os Estados Unidos, e aí quando você pode ver aqui, na verdade, o Canadá Semiconductors. é nem And 1%. Canadians don't use steel. While our Canadians don't use Bom, eu deixo para vocês assistirem mais tarde, eu não quero ficar só fazendo react aqui de outros vídeos, mas, de novo, o meu ponto aqui, essas histórias vão custar caro para ele nas eleições. Esse aqui Joseph Mancinelli, ele é o vice-presidente, desculpa, do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e postou aqui que está apoiando o Pierre Poilievre, os conservadores. Estou falando de novo para vocês. A classe trabalhadora, quem paga imposto no Canadá, quem não está atrás tela do YouTube, que não sabe como é que funciona o mercado de trabalho canadense, que não visita cliente, que não visita empresa, que não está no chão de fábrica. Essa turma vive no mundo das ideias, da ideologia. O pessoal da prática que está trabalhando, essa turma aqui, ela vai votar no nosso amigo, olha lá, more boots, less suit, mais bota e menos terno e gravata. Então, assim, essa turma está fechada com o Pierre Poilievre. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa que eu quero comentar com vocês aqui. As mentiras. Ah, aqui tem um assunto que eu quero mostrar para vocês sobre pesquisas. Eu não acredito em todas as pesquisas aqui, porque se você acompanha os comentários políticos, você acompanha as últimas eleições, você vai ver que, assim como no Brasil, tem pesquisa para os dois lados, né? No Brasil, sempre a pesquisa, tipo, acaba a eleição, você fala, mas a pesquisa passou longe, apesar de ter algumas que passam perto. Então tem duas que eu gosto de ver sempre, que é a Abacus e como chama? Que tô com o link aqui para vocês, tá? Não vou compartilhar. A Innovative Research. São duas pesquisas que eu recomendo. Quais são as coisas que mais incomodam o canadense hoje em dia? Né? Os principais desafios para o canadense hoje em dia. Então a pesquisa diz que custo de vida, o Donald Trump, economia, saúde, o, assim, affordability, o dinheiro para você poder comprar uma casa, né? Para você ou pagar aluguel ou financiar uma casa, o custo disso. E também daqui a 23% dos canadenses se preocupam com imigração. Então, esse é um assunto que eu já falei em vídeos anteriores. Que quando eu cheguei aqui no Canadá, não era um assunto que era muito comentado entre os canadenses, sabe? Os canadenses não sabiam, falavam, você está fazendo o que aqui e tal. Eles não falavam muito de imigração, porque a imigração era mais ou menos controlada, não via tanta gente e tal. Ele estava acostumado. Hoje é um assunto que o canadense, os nossos amigos canadenses que a gente tem aqui, eles falam, eles comentam. Ah, então, como é que é isso? E o primeiro-ministro aqui, o Carney, convidou para ser, como se diz, o conselheiro dele, o Mark Wiseman, né? Que defende a Century Initiative, que é uma iniciativa para transformar a população do Canadá em 100 milhões de pessoas até 2100. E isso assustou os canadenses. Então, os conservadores ainda vão explorar esse tópico. Eu quero só terminar aqui falando mais de pesquisa com vocês. Essa aqui é a Abacus, que eu respeito. Então, é fácil de achar, é só botar no Google aí, Abacus Data, e ficar se divertindo com os dados. E como eu mostrei para vocês ali, é, por idade, né? De 30 a 44 anos de idade, o povo vota nos conservadores. Assim, 11 pontos a mais, tá certo? Aí empata aqui nos velhinhos, né? Que tem 60 e mais. Mas quem tá lá, no chão da fábrica, trabalhando, essas coisas, eles estão votando nos conservadores. E aqui
trouxe outra coisa para embasar aqui um pouco do meu ponto. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. A impressão, né, que as pessoas têm do Carney começou em janeiro. Ó, 14% das pessoas tinham uma impressão negativa dele. Hoje, agora em março, já está em 30%. Ou seja, 30% tem crescendo, está numa crescente aqui a impressão negativa do Mark Carney. Eu quero passar aqui para vocês essa outra pesquisa aqui, coloca no Google aí, Innovative Research Group. Eu cliquei e não tem nada aqui. Estava mexendo aqui nesses dados, muito bom. A pesquisa está muito boa, aqui ó, com muitos dados. E aí você pode ver aqui que ainda assim os conservadores estão na frente, e aí se quebra aqui por idade, por quem está trabalhando, quem não está. Fala aqui do Jagmeet Singh, né? Então, esses dados aqui também estão muito bons. Para resumir, meus amigos, eu ainda continuo otimista. Assim, na pior das hipóteses para nós, que estamos torcendo pelos conservadores, os liberais vão ganhar com minoria. E aí eles vão ter que tentar fechar com o NDP. E aí, as propostas dele de cortar o capital gains tax, né, o imposto sobre ganho de capital, essa proposta precisa passar pelo Congresso. O NDP não vai querer diminuir isso, não. O NDP é a favor de aumentar gasto, aumentar auxílio, aumentar isso, aumentar aquilo. O NDP é praticamente um partido socialista hoje em dia. Todas as ideias socialistas, o NDP apoia com força. Se o Carney ganha, que eu acho difícil, eu ainda acho que vai ser uma vitória conservadora, mas se ele ganha, ele vai precisar do NDP e vai ter um governo curto, que vai precisar convocar uma outra eleição para 2025. Então, nós teremos eh, duas eleições esse ano. Agora provavelmente no final de abril, começo de maio, e aí o governo vai ficar insustentável, e mais para o final do ano teremos outra eleição, porque o país vai ficar ingovernável. Porque o canadense, ele quer que corte gastos, que o governo corte gastos, quer que diminua o imposto, ele quer uma economia mais dinâmica. O canadense abertamente hoje defende a diminuição da imigração, não aumento, e tem um subgrupo muito interessante que é radicalmente contra a imigração, que é a segunda geração de indianos, sabia? Porque veio uma turma de indiano para cá, sei lá, 100 anos atrás, ou menos. Eles estão aqui, apesar de eles ainda terem, claro, eles têm a aparência de indiano, mas eles são canadenses, são perfeitamente canadenses. E aí eles veem os indianos atuais chegando aqui, que não respeitam o estilo de vida canadense, eles ficam com vergonha e eles pagam um pato, né? Porque eles sofrem preconceito por causa de outras pessoas. Seria uma coisa que nós brasileiros, no geral, os brasileiros que moram aqui, a gente se adapta mais rápido, a gente está afim de se adaptar e tal. A gente não quer trazer os traços ruins da nossa cultura para cá. Mas seria a mesma coisa que começar a chegar brasileiro aqui hoje, tipo, trazendo o pior da nossa cultura para cá. E aí a gente fica falando, não, cara, a gente não tá gostando disso aqui, porque tá queimando nosso filme. Que daí a gente vai pra uma entrevista de emprego e fala que é brasileiro, a pessoa já, não sei, vou pensar, tá certo? Então, meus amigos, são tempos interessantes aqui no Canadá. Continuo sustentando minha teoria de que os conservadores vão ganhar. Pior das hipóteses, os liberais levam, mas vai ser uma vitória amarga, porque eles vão ter que fazer um monte de malabarismo para tentar se sustentar no poder. É, todo mundo sabe que desde 2020, 2015 até hoje foi a década perdida do Canadá. O Canadá perdeu uma década importante, economicamente falando. O país, em todos os principais números, né, de economia, de desenvolvimento humano, né, estamos faltando a palavra aqui, todos os números que são importantes para qualidade de vida, que é saúde, educação, segurança, controle de imigração, todas essas coisas, tudo isso o Canadá piorou. A guerra, o problema com as drogas, tudo isso o Canadá piorou. Nada melhorou nos últimos 10 anos. O canadense sente isso, né? Não é à toa que o Trudeau teve que renunciar. Então, esse governo se sustenta. Essa eleição, eles vão, se ganhar, vai ser
como eu disse, se arrastando para lá para o final do ano ter uma segunda eleição. Porém, eu continuo sustentando que os conservadores vão ganhar as eleições. Um abraço aí de mais uma vez para os escravos, a turma da indignação recreativa. Estou aguardando vocês aí com nos comentários. Mas a turma também gosta, que acha que eu falo coisas coerentes, também são bem-vindos a comentar, tá bom? Ou virar membro do canal. A gente se conta no próximo vídeo. Um abraço do seu tio.